Muito bem, galera. O gerenciamento dos arquivos, ele já começa nessa tela inicial do Photoshop. Vocês podem ver aqui que eu já tenho alguns arquivos recentes. Eu posso organizar eles aqui, a visualização deles por ordem de mais recente, ou pelo nome, tamanho. E aqui a gente tem um preview, uma pré-visualização desses arquivos, que são arquivos que eu já abri. E esses arquivos ficam aqui, você pode acessar já diretamente dessa tela, então isso facilita o seu trabalho. Abriu o Photoshop e tem um arquivo aqui que é o arquivo que você vai trabalhar, então você já pode dar um clique nele, que o Photoshop já vai abrir esses arquivos. A gente tem aqui do lado também a possibilidade de mudar aqui a forma de visualização, né? Eu particularmente gosto dessa forma, não sei se é porque eu tô ficando mais velho, a gente vai ficando mais míope, né? Mais cego. Quanto maior nesse caso, melhor, tá? Então aqui, tela de visualização inicial. Tá, a próxima etapa na gestão dos arquivos é no menu File ou menu arquivos. E aí, para fazer essa gestão, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo documento. Então a gente vem aqui no menu File, clica em New, e aí aquela opção, aquela janela de diálogo do Photoshop que a gente já conhece, né? A gente abriu, se eu não me engano, na aula passada. E aqui a gente vai definir um nome para esse arquivo. O nome desse arquivo vai ser novo documento, por enquanto. Criativo, né? Falei que ia falar sobre criatividade, por enquanto nada criativo. Novo documento. Eu vou definir o tamanho desse documento para, deixa eu ver, pode ser esse tamanho que está aqui mesmo, ó, 1500 pixels por 2100 de altura. Então a gente vai trabalhar na orientação retrato, tá? Aqui a gente vai trabalhar em 72 pixels por polegada mesmo, uma resolução bem baixa para o arquivo ficar bem leve. Enfim, o restante da configuração a gente vai manter sempre o padrão. E aí vou dar um Create, e aí eu já tenho um novo documento na tela. Legal, agora a gente vai importar duas imagens para dentro desse arquivo, e para fazer isso você pode clicar no menu File. Chegando aqui, a gente vai encontrar duas opções para importar assets para dentro do documento. A primeira delas é o Place Embed, seria uma forma de importar definitivamente, ou seja, a gente traz de fato o asset para dentro desse arquivo. Ele vai ter um peso dentro desse arquivo. A segunda forma, que é a forma que eu gosto mais, é a Place Link, que é quando a gente linka um arquivo ou um asset dentro desse arquivo que a gente está trabalhando. Então a gente tem um arquivo raiz, que é esse arquivo, esse documento atual, e a gente tem os assets, os outros arquivos, imagens, enfim, tudo que a gente quer importar para dentro desse arquivo, e a gente vai importar linkado, ou seja, ele cria um link, o arquivo não está aqui dentro, essa imagem não está aqui dentro, então isso faz com que esse arquivo atual seja mais leve, então isso é uma vantagem. Então eu vou importar usando essa opção, Place Link, e aí na pasta do Photoshop NV1 que está disponível para download no Drive, o link está na descrição desse vídeo e dos outros anteriores também, a gente vai ter uma primeira pasta chamada gerenciamento de arquivo, tá? Tá escrito lá, número 1, gerenciamento de arquivo. Você vai entrar dentro dessa pasta e você vai importar a primeira imagem, número 1. Photoshop vai fazer a leitura e, voilá, trouxe para dentro desse meu arquivo atual a imagem do celular, que é a imagem que a gente vai usar, vai criar posteriormente essa imagem, né? Então, já estamos importando ela aqui para dentro. Beleza. Toda vez que você importar uma imagem para dentro do Photoshop, você vai perceber que ela já vem com o Free Transform ativado. O que seria o Free Transform? É a transformação livre, e ela possibilita que você aumente ou diminua já o tamanho dessa imagem. Você pode também rotacionar, olha só, vou fazer de novo para vocês não se perderem, tá? Então aqui no canto ou aqui no meio eu tenho essa possibilidade, ó, de aumentar e diminuir o tamanho. E quando eu posiciono o mouse nas laterais, o cursor, olha só, nas laterais aqui em cima, ó, na área externa da imagem, ó, então eu tenho a possibilidade de girar ela, olha só. Então aqui a gente já começa a fazer transformações. A gente vai ter uma aula só sobre transformações mais à frente, mas aqui a gente já começa a ter uma ideia do que são as transformações no Photoshop. Legal, e aí eu já consigo posicionar a imagem da forma que eu quero. Bom, voltei ela aqui. E aí, uma outra coisa sobre o Free Transform é que eu já tenho a possibilidade de mover essa imagem, olha só. Então, clicando no centro dela, eu já tenho a possibilidade de mover ela dessa forma. Bom, uma vez que a gente entendeu isso, eu vou posicionar essa imagem aqui na parte de cima do canvas e vou dar um Enter. Agora perceba aqui do lado direito que a gente já tem uma nova camada, que é exatamente essa imagem. E diferente da camada original do projeto, essa camada já tem um linkzinho para indicar que ela está apenas linkada nesse arquivo. Então ela está apenas sendo visualizada dentro desse arquivo, mas ela não está aqui dentro, ela está linkada.
Legal. Sabendo disso, a gente vai importar uma nova imagem agora. Então vamos lá no menu File novamente e a gente vai usar a opção Place Linked de novo. E agora a gente vai importar a imagem número 2, que é a imagem do avião. Muito bem, a imagem já está aqui dentro. Vou posicionar ela aqui embaixo. Vou diminuir o seu tamanho também. Vou deixar ela aqui mais ou menos. Legal. Vou deixar ela com o mesmo tamanho da imagem de cima e dou um Enter. Agora, aproveitando que a gente já está com a ferramenta Mover selecionada, eu vou clicar na primeira imagem, seguro a tecla Shift e clico na segunda imagem. E aí perceba que aqui nas camadas a gente já tem as duas camadas selecionadas. Então vou dar um Ctrl T novamente. E aí eu chamei a ferramenta de transformação, que é o Free Transform. A gente acabou de usar ele. Mas agora a gente ativou o Free Transform através de um comando, que é o Ctrl T. E aí, sem segurar nenhuma tecla, eu vou clicar novamente aqui embaixo. E vou diminuir um pouco o tamanho das duas imagens ao mesmo tempo. Beleza, clico agora nessas imagens. Clico agora nessa área e vou posicionar elas no centro do canvas, tá? Um pouquinho para cima aqui, acho que tá bom. Vou dar um Enter. Bom, aproveitando que a gente já está usando a ferramenta Mover, eu vou selecionar essa opção aqui de cima, que se chama Auto Select. Vou dar um checado nessa opção e aqui vou me certificar que eu estou com a opção camada ou layer, se o Photoshop tiver em inglês, selecionada. Feito isso, o que eu vou fazer? Clico na primeira imagem, perceba que a gente já selecionou a camada da imagem. Isso por quê? Porque a gente está com a opção Auto Select selecionada. Então, clico na primeira imagem, seguro a tecla Shift, clico na segunda imagem e agora a gente tem as duas camadas selecionadas. Feito isso, eu vou dar um Ctrl T e esse é o comando do Free Transform, que é a transformação livre. A gente acabou de usar ela, mas agora a gente ativou ela novamente usando um atalho de teclado. Bom, feito isso, eu selecionei as duas camadas e eu tenho agora as duas camadas, as duas imagens ativas no Free Transform. Então o que eu vou fazer? Vou diminuir o tamanho delas ao mesmo tempo. Então eu venho nessa área aqui embaixo ou em qualquer uma outra delas, clico e arrasto para diminuir. E olha só, a gente está diminuindo as duas ao mesmo tempo. Beleza, feito isso, vou clicar aqui no centro com a ferramenta Mover, centralizo as duas camadas, as duas imagens, dou um Enter e agora o que eu vou fazer? Clico na área branca do documento, tirei a seleção das camadas, clico na camada de baixo, em seguida eu vou clicar na imagem do avião, clico e arrasto. E aí eu vou posicionar ela dessa forma. Beleza, feito isso, a gente vai salvar esse documento. Então, eu vou ensinar vocês agora como exportar um documento. Isso é uma coisa, assim, uma tarefa muito comum, vocês vão fazer isso sempre. E para fazer isso, venho no menu File, novamente, clico na opção Save ou Salvar. E aí eu posso salvar aqui dentro dessa mesma pasta. E eu vou salvar. O nome do arquivo já foi definido na hora que a gente criou o arquivo. Então, o formato do arquivo, por enquanto, vai ser PSD mesmo. E aí eu dou um Save. Em seguida, a gente tem a janela de compatibilidade do Photoshop. É importante que essa opção esteja sempre checada. E a gente tem a máxima compatibilidade desse arquivo. Dou um OK e pronto, meu arquivo está salvo. E aí, se você entrar na pasta de gerenciamento de arquivos, você vai ver que a gente tem 3 documentos. E o terceiro é exatamente esse que a gente acabou de salvar. É um documento em PSD. Certo, o próximo passo nós vamos exportar esse arquivo em JPEG. E aí tem várias maneiras de se fazer isso, eu vou ensinar para vocês 2 maneiras. A primeira delas é o salvar como, é a opção mais fácil de salvar, de exportar um arquivo em JPEG, por exemplo. Vem no menu File, clica na opção Save As ou salvar como. E aí aqui, ó, nos formatos, você define o JPEG. E aqui no tipo de arquivo, a gente vai definir o JPEG. Feito isso, dou um salvar. E em seguida, o Photoshop vai abrir a janela das opções de salvamento do JPEG. A qualidade vai ser 12, que é a máxima qualidade. O tamanho vai ser o maior tamanho. E alterando aqui, a gente também vai ter uma mudança lá em cima, em termos de qualidade. O formato, nesse caso, vai ser o Baseline Standard, que é o padrão do Photoshop. Feito isso, eu dou um OK e pronto, meu arquivo está salvo. E agora vamos para a segunda forma de exportação, que é através do menu Export ou Exportar. Nessa opção, a gente vai selecionar Save for Web ou salvar para web. E aí a gente tem essa janelinha aqui do salvar para web, olha só. Olha como a qualidade diminuiu bem. E aí aqui a gente percebe o porquê, porque o arquivo está definido como GIF, o formato. Então aqui a gente vai selecionar ou JPEG ou PNG 24. Eu geralmente, quando vou exportar para o portfólio ou para Instagram, que seja, eu uso geralmente a opção PNG 24, tá? Que é a opção que me dá mais qualidade na exportação.
E aí quando eu seleciono essa opção, a gente percebe que a qualidade do arquivo já voltou e a gente tem um tamanho médio aqui de 2 megas para esse arquivo. Para o portfólio, geralmente eu seleciono essa opção entrelaçado, porque ele aumenta os passes de renderização, consequentemente ele aumenta a qualidade da imagem e a gente vai ter um aumento também no tamanho do arquivo, né? De 2 ponto alguma coisa ele foi para 2.60 megas. Seleciono também a opção Embedded Color Profile e aí como a gente definiu o perfil de cores para o Adobe RGB, é importante que essa opção esteja checada, porque o que acontece se ela não estiver checada? Olha só o que acontece com a minha imagem. Dessa forma ela vai ser exportada usando o perfil de cores Adobe RGB 1998. E o que acontece? Esse perfil de cores, ele não é para web, ele é para visualização de arquivo aqui no display no seu computador. Então, para que você leve toda a abrangência do perfil de cores Adobe RGB 1998 para suas imagens na web, o Photoshop vai fazer essa conversão do Adobe RGB para sRGB. Então, você vai ter toda a abrangência do perfil de cores Adobe RGB, que é muito maior do que o sRGB, incorporada na sua imagem para web. Legal, né? Nossa, professor, mas daí tu deu uma explodida aí no meu cérebro, né? Um travamento, eu não consegui entender direito. Calma, meu caro aluno, fica tranquilo que a gente vai falar mais sobre isso adiante, tá? Aqui a gente só tá dando um overview da opção de salvamento e da opção de exportação. Só tenha em mente que você precisa estar com essas opções checadas se você vai exportar sua imagem em PNG 24 ou em JPEG. E falando em JPEG, a compressão que geralmente eu uso é otimizada. Aqui a qualidade eu deixo geralmente em 100%, vai aumentar um pouco o tamanho do meu arquivo, claro. Checo a opção Embedded Color Profile para manter as principais características do perfil de cores que eu estou trabalhando na exportação, isso é importante. Feito isso, vou clicar na opção Save, selecionei a pasta de salvamento. Vou chamar esse arquivo de novo documento 2 e dou um save. E para finalizar essa aula, uma coisa importante é que você pode gerenciar e trabalhar com vários arquivos ao mesmo tempo. Vou abrir aqui um novo arquivo, clicando no menu File e Open. E aí eu vou abrir aqui, deixa eu ver, um novo documento Place Embedded, que eu acabei de criar. Os dois são iguaizinhos, mas são dois arquivos diferentes. E falando em arquivos diferentes, eu vou mostrar para vocês a diferença de tamanho entre um arquivo e outro. Que esse primeiro arquivo a gente criou usando o link, né? Eles estão linkados. E esse segundo arquivo eu não usei link. Então agora eu vou mostrar para vocês o tamanho desses arquivos. Bom, vamos lá. O primeiro arquivo é esse novo documento, que é o arquivo que a gente criou linkando os assets, certo? Então se a gente der uma olhada aqui em cima, a gente vai ver que ele está com 9.27 megas, esse arquivo em PSD. Já o segundo arquivo está com 19 megas, gente. Olha só, olha a diferença de um arquivo linkado para um arquivo onde a gente realmente jogou as imagens para dentro do Photoshop. E a gente não fez isso com link, né? A gente importou de fato as imagens lá para dentro. Então teve um aumento aí de mais de 100%. Então com certeza trabalhando dessa forma você vai diminuir o processamento do seu computador e consequentemente o rendimento vai aumentar. Bom, feito isso, vou voltar aqui para o Photoshop com todos os arquivos que estão salvos. Eu posso fechar tranquilamente esses arquivos e aí eu já tenho também a visualização deles aqui no painel de visualização dos arquivos recentes. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até lá.